E aí galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Vamos responder as perguntas de vocês relacionadas a que assunto vocês perguntam, principalmente Narutinho, beleza? Então sem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do nosso amigo Peremelete, um membro do canal que já é faixa amarela, tá um tempão apoiando o canal. Ele fala o seguinte: salve, beleza, monstro? Beleza, papai? Na sua opinião, uma luta entre Sasori e Deidara, quem venceria? Obrigado por responder. Tamo junto, irmão. E é o seguinte, eu acredito que nessa luta a gente tem chance pros dois lados, tanto pra Deidara quanto pra Sasori, porque ambos tecnicamente têm o mesmo nível de poder, apesar que no databook Sasori tem 34.5 pontos e o Deidara tem 32. E o que isso quer dizer? Que a soma de habilidades de Sasori é maior do que a soma de habilidades de Deidara. E fora isso, se a gente for analisar todas as habilidades dos personagens, a gente vai ver que Sasori tem sim mais vantagens contra Deidara. Por exemplo, primeiro na questão de inteligência, Sasori era muito mais inteligente e mais centrado que Deidara, onde ele poderia pegar o ponto fraco de Deidara, que é o descontrole emocional, onde Deidara se descontrolava facilmente e para Sasori seria um alvo muito fácil, porque uma pessoa descontrolada não usa muito bem seus poderes. Outra coisa que Sasori tem vantagem é sua resistência, onde obviamente ele não se cansa porque ele não tem um corpo físico e sim é um boneco. Já o Deidara se cansa muito mais fácil, onde quanto mais ele usar suas técnicas ou mais descontrolado ele tiver, menos estamina ele vai ter e menos chakra ele vai ter para controlar, porque ele vai gastar tudo loucamente do jeito que ele é. E agora passando para a parte das técnicas, a gente tem que analisar o seguinte: primeiro a técnica de 100 marionetes de Sasori, onde essa não seria de grande problema para Deidara, pois com suas inúmeras variações de bomba que ele tem, ele poderia ser desvencilhado dessa técnica facilmente, voando acima delas e lançando um C3, por exemplo, que é uma técnica de destruição em massa e funcionaria muito bem contra essas marionetes de Sasori. Já do outro lado a gente tem o C1 de Deidara, que também não seria muito problema para Sasori, onde com sua velocidade em inúmeras armas ninjas com certeza conseguiria se desvencilhar dessa técnica de Deidara. Agora vamos analisar o C2 e o C3. E dessas técnicas eu vejo facilmente Sasori conseguindo se libertar com a sua areia de ferro. Essa aqui é um fator de defesa muito grande, fora também as suas marionetes que podem defender ele, como o próprio Hiruko ou outras marionetes que ele também tinha em seu arsenal, onde Sasori teria muitas formas de atacar Deidara e Deidara teria muitas formas de se defender de Sasori e também a vice-versa. Então essa luta ficaria empatada por um bom tempo e quem venceria, na minha opinião, seria Sasori por causa da inteligência dele. Porque pensa assim, digamos que Deidara perca o controle, fique louco, fique maluco de raiva, onde Sasori vai controlando ele daquele jeito e resolve usar o C4, sua técnica definitiva. E todos devem concordar que essa é uma técnica extremamente poderosa que destrói o cara a nível molecular. E por quê? Essa técnica cria microbombas que explodem quando entra em contato com a corrente sanguínea do indivíduo, do inimigo do Deidara. Só que tem um porém, Sasori não tem sangue nem respira, ou seja, o C4 não funciona com ele efetivamente. Só funcionaria talvez se fosse no núcleo de Sasori e explodisse o núcleo de Sasori, que é lá onde está o seu coração. Porém aquele núcleo é muito protegido e Sasori teria a chance de escapar dessa técnica. E lembrando que essa técnica leva o Deidara à morte. Então na minha opinião, mesmo que a luta seja muito equilibrada na questão de habilidades, no final quem tem mais vantagens, nem que sejam mínimas, é Sasori, por causa da sua inteligência maior e o seu controle maior durante uma batalha. Com certeza é um controle muito maior do que o controle do próprio Deidara. Então na minha opinião o fator de desempate aqui é sim o controle e a inteligência de Sasori para cima de Deidara, fazendo com que ele perca o controle sobre seus sentidos. Porque como a gente sabe, a maior fraqueza de Deidara é sim sua falta de controle. Ele não controlava, ele não tava nem aí, ele queria vencer o cara de qualquer jeito, explodir e causar, fazer arte. Ou seja, se ele não tivesse que controlar o chakra para isso, ele não controlaria. Se ele tivesse que explodir tudo, ele explodiria. Se ele tivesse que morrer no combate, ele morreria só para cumprir o que ele queria cumprir naquele momento e brilhar naquele momento. Já Sasori não. Sasori era mais centrado e sabia do que ele queria fazer, controlava exatamente todos os movimentos dele durante uma luta. Ou seja, eu dou a vitória pro Sasori. Lembrando, pessoal, Sasori sim, perdeu pra Sakura e pra Shio, sim. Só que ele perdeu porque ele quis perder, que ele não queria mais se manter naquela vida infeliz que ele tinha. Isso foi bem claro na obra. E lembrando que tem a história tanto de Deidara quanto de Sasori aqui no canal, vídeos que eu conto toda a história deles, toda a curiosidade sobre eles que tiver, tem nesse vídeo. Então vai no card que eu tirei superior da tela, história de Sasori, história de Deidara, vídeos muito bons e informativos pra vocês, belezinha? Mas diga pra mim, qual a opinião de vocês? Quem ganha, Sasori ou Deidara? Concorda comigo que Sasori tem mais vantagens contra Deidara? Escreva nos comentários. E a próxima pergunta é de Viewer, membro do canal também. Ele fala o seguinte: todos os Mangekyo Sharingan têm como característica sair sangue dos olhos, ou só o Sharingan de Sasuke e Itachi que tem isso, por causa das chamas do inferno? E qual a lógica por trás do sangue? Bom, irmão, o fato de sair sangue dos olhos significa que o cara usou muito o Mangekyo Sharingan, usou demais a ponto do olho sangrar, tá ligado? Por exemplo, no caso da Amaterasu, a técnica é tão forte, tu usou demais aquele olho, usou demais aquele órgão, que ele entrou em colapso e sangrou. E às vezes que aconteceram isso foi com Sasuke e Itachi, onde eles usaram as chamas do inferno, a Amaterasu, com o Obito, quando ele tava passando pelas dimensões de Kaguya e tal, que ele tinha que forçar tanto o Mangekyo Sharingan para poder fazer aquilo, que o olho sangrou pelo excesso, pelo uso demasiado do olho. Então o que significa, quando tu usa demais o
no olho, tu usa em excesso, tu passa dos limites do olho, aquele olho acaba sangrando, porque ele se machuca, digamos assim. E aqui a gente pode ver o nível e o poder das chamas do inferno, do Amaterasu, e que eles nunca foram usados 100%, no nível mega. Eu acredito que o Amaterasu tinha muito mais poder, porém Sasuke e Itachi só conseguiam usar uma parte dele. Era uma técnica extremamente poderosa fora da realidade. A próxima pergunta é de Vitor MRM, ele fala o seguinte: quem você acha que leva melhor? Hasa, Mu, A, Gengetsu vivos versus Madara, é do Teisei. Abraços, te admiro muito, tamo junto. Tamo junto, irmão, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado por ser membro do canal. E é o seguinte, eu acredito que quem leva melhor é Madara, mano. Madara passou 5 cargos no Vapo e ele não sentiu nada, papai. Os caras nem assustavam ele, os caras tentavam fazer de tudo e ele vencia. Claro que Hasa, Mu, A e Gengetsu eram muito poderosos, eu acredito que eram mais poderosos do que os 5 Kages que lutaram contra a Madara. Porém, mesmo assim eu não vejo eles vencendo Madara, na minha humilde opinião. Claro que aqui é uma análise bem superficial, bem por cima, porém tendo em vista os poderes de cada um deles, tirando o Mu e o terceiro Haikage, Hasa e Gengetsu não tem chance contra a Madara na minha humilde opinião, e Mu e A poderiam ter alguma chance ali, mas no fim eu acho que o Madara passaria o Vapo neles, e o mais difícil de passar seria o terceiro Haikage. Mas qual a opinião de vocês? Quem venceria? Hasa, Mu, Gengetsu e terceiro Haikage, todos eles vivos, versus o Madara é do Teisei? Deixem nos comentários, mas lembrando que a minha opinião, Madara passa o Vapo nos 3, hein? E a próxima pergunta é de Viewer, ele fala o seguinte: se Naruto nunca tivesse perdido seu pai e sua mãe, você acha que ele seria igual ao Boruto? Ou ele seria a mesma pessoa? Mano, ele seria totalmente diferente, já falei isso várias vezes aqui. Naruto, na minha opinião, se não perdesse os pais, se fosse criado como filho de Hokage, ele seria totalmente diferente do que ele é hoje, não seria o mesmo ninja de hoje. Naruto só é o que é pelo sofrimento que ele passou e pela história que ele tem. Ele viveu muito sozinho, ele se criou sozinho, tendo que correr atrás das coisas. Sendo filho de Hokage, ele não precisaria tanto disso, teria muito mais benefícios do que ele teve. É bem mostrado no arco em que Boruto volta pro passado, o sofrimento que Naruto tinha, a solidão que ele passava, e tudo isso formou o caráter dele para ser quem ele é hoje. Se ele não tivesse isso, ele seria totalmente diferente, uma pessoa totalmente diferente. Para mim não seria nem a metade do que ele é, belezinha? E outro fato principal é que ele não teria Kurama, né? Só de começo de conversa. Então, com certeza Naruto seria totalmente diferente, na minha humilde opinião. Mas qual a opinião de vocês? Se Naruto não tivesse os pais mortos, se ele vivesse com os pais sempre, Minato, Kushina, filho de Hokage e tudo mais, como ele seria? Deixe nos comentários. E a próxima pergunta é de Lincoln Soares D. Ele fala o seguinte: se um Uchiha despertou o Mangekyo Sharingan, mas ele perdeu os olhos, e depois transplantar novos Sharingan para ele despertará o Mangekyo Sharingan de novo, ou só se passar por um trauma? Pô, irmão, isso nunca foi dito, nunca nem foi mencionado isso na obra, jamais. O Kishimoto acho que nunca pensou nisso, porém eu acredito que ele não vai precisar passar pelo trauma de novo. Eu acredito que ele vai conseguir despertar tanto o Sharingan quanto o Mangekyo Sharingan de forma intuitiva mesmo, que ele já sabe fazer aquilo, ele já passou pelo sofrimento, o cérebro dele já liberou o chakra do sofrimento, aquele chakra que quando o Uchiha sofre ele liberta e tal. Eu acredito que já tá no cérebro dele, quando ele bota outro olho simplesmente ele sai usando. E é por isso que existe o Mangekyo Sharingan eterno. Então, na minha opinião, eu acredito que se despertaria o Mangekyo Sharingan novamente, mas sem precisar passar pelo trauma, mas não despertaria o Mangekyo Sharingan eterno, pois o Mangekyo Sharingan eterno tem que ser o Sharingan de uma pessoa que tu ama muito, uma pessoa com laços muito fortes contigo, e não só laços de sentimentos, e sim laços familiares, sanguíneos. Tem que ser um irmão, um pai, uma mãe, e não só alguém desconhecido. Então é o seguinte, na minha opinião, se eu colocar um Sharingan normal de outro Uchiha, e talvez ele desperte o Sharingan novo, isso a obra nunca disse, mas é um talvez que eu acredito que seja verdade, e se botar um no pai, do irmão, algo do tipo, tu desperta o Mangekyo Sharingan eterno, belezinha? Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.